Shalom, Shalom, 22 de Nissan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 30 de abril de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira. É o terceiro dia para o Shabat. Então, sempre em conexão com o Shabat, para podermos nos prepararmos adequadamente para o sagrado dia do Shabat. Estamos dentro do livro de Levítico, na sexta porção do livro de Levítico, que é conhecida Parashá de nome Acharei ou Acharemot, que significa depois da morte, dos dois filhos de Aharão. E nós estamos na 29ª porção dos estudos da Torá do ciclo 5.784. Então temos diante de nós aí, na Parashá Acharemot, nós temos 80 versículos para estudarmos. Vamos do capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18 e o verso 30, É a nossa Parashá da semana. A introdução para a nossa Parashá, ela nos fala sobre exatamente o nome, Acharei, que significa depois da morte dos dois filhos de Aharão, Nadav e Avihu. O pensamento racídico traz para nós, a respeito desta questão, que os filhos de Aharão não morreram porque eles eram maus ou transgrediram a vontade divina. Ao contrário, eles eram indivíduos íntegros, justos, tzadikim, que quiseram se aproximar de Deus. E este anseio de se aproximar de Deus tornou-se tão forte neles que acabou alcançando um ponto no qual eles não mais desejavam continuar uma existência corporal normal, situação em que a pessoa se sente distante de seu Criador, e eles simplesmente faleceram ao entrar no Kadoshim, o Santo dos Santos, e dessa forma, então, eles foram punidos por entrarem de forma não autorizada. Não que eles eram transgressores ou pessoas injustas ou perversas ou algo semelhante. Não, eles eram de alto teor de santidade, alto teor de realmente estar na presença divina, que eles chegaram então, depois de se embriagarem tomando vinho, eles acabaram então tomando a atitude, uma decisão em que entraram no Santo dos Santos. Assim, eles se aproximaram diante de Deus e, portanto, morreram. À primeira vista, poderia parecer que o anseio de Nadav e Avihu de se aproximar de Deus estivesse mal direcionado, pois é claro que Deus não quer que morramos por amor a Ele, mas sim que venhamos cumprir a nossa missão. Na verdade, porém, o desejo de Nadav e Avihu de se aproximar mais de Deus e deixar a sua existência corporal é extremamente apropriado, se de forma temporária. A falta deles estava na sua inabilidade de direcionar essas energias de volta a uma vida no cotidiano do dia a dia, a vida normal do dia a dia, depois de um período de elevado despertar espiritual. Em outras palavras, segundo os ensinamentos racídicos, se não existe um momento na vida da pessoa em que ela simplesmente deseja deixar os confins de sua existência corpórea e se aproximar de seu Criador, então falta a essa pessoa certa sensibilidade espiritual. Mas, por outro lado, quando ela tem estes sentimentos, deverá compreender que Deus a colocou neste mundo com um propósito,
que necessita que sua alma permaneça em seu corpo. Então, a oscilação harmoniosa dessas duas emoções opostas são assim, o sinal de uma espiritualidade saudável, tal como a batida rítmica do coração, que é um sinal de bem-estar físico, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o pensamento racídico fala que realmente nós, né, que realmente almejamos servir a Hashem, estarmos na presença divina, há de fato momentos em nossa vida que o que mais queríamos ou o que mais possamos desejar é que de fato nós possamos realmente deixar essa existência corpórea e estar para sempre na presença divina, né? Então para aqueles que servem a Hashem, para aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico, baseado na Torá, nas 7 leis de Noah, esse é um sentimento que ele permeia a pessoa e é uma coisa natural. Só que ela precisa redirecionar esses sentimentos, essas emoções, esse desejo de estar e permanecer na presença divina para o cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Onde nós vamos servindo a Hashem e vamos servindo o próximo. Vamos expandindo a luz divina, a presença divina, vamos dissipando as trevas, vamos estabelecendo o céu na terra e a presença divina se torna mais forte, para que a revelação do justo Mashiach aconteça rapidamente em nossos dias, a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E então nós vamos participar da redenção final com Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecida como a vida eterna. Então, nós precisamos ter uma espiritualidade saudável, né? E isso requer de nós sabedoria, inteligência, discernimento, dedicação nas coisas de Hashem, e não restam dúvidas que o poder da Teshuvá, ela precisa fazer-se presente no nosso dia a dia para manter esse equilíbrio saudável, ok? Então, assim, a intensa espiritualidade de Nadav e Avihu, filhos de Aharon, era de fato uma coisa muito boa, da qual todos nós devemos aprender. O fato de eles terem falhado em canalizar o seu amor por Deus com os pés no chão, os pés na terra, né, foi realmente um erro. Mas isso não significa que nós não possamos aprender de suas qualidades positivas, né? E essas qualidades positivas são exatamente, né, o alto nível espiritual de Nadav e Avihu que nós precisamos buscar, que nós precisamos almejar, né? Um nível espiritual em que o que eu mais desejo, isso cada um falando para si mesmo, né? O que eu mais desejo é estar e permanecer na presença divina. Só que vou redirecionar isto, né, aprendendo com Nadav e Avihu esta falha que eles tiveram, né, vou aprender com eles, realmente redirecionar toda essa energia espiritual, toda essa espiritualidade, para que ela seja saudável, seja equilibrada, seja madura, para que eu possa servir a Hashem com um amor maduro e eterno, né? E esse amor venha se propagar por toda a eternidade. Então, é por isso que nós temos realmente o que aprender com Nadav e Avihu. E é precisamente por isso que a paraxá é chamada de Aharei, que significa depois, ou seja, depois da morte de Nadav e Avihu. Foram os primeiros indivíduos registrados pela Torá, aqui no caso, a demonstrar um intenso anseio espiritual, o qual fixou um novo precedente para todo o povo judeu acerca dos níveis de ligação emocional com Deus que podem ser alcançados. Assim, depois da morte dos dois filhos de Aharon, o povo judeu entrou em uma nova era em padrões mais altos de espiritualidade,
haviam sido estabelecidos a partir dos acontecimentos de Nadav e Avihu. Ok? Então, esse alto nível espiritual de Nadav e Avihu, né, a falha foi não saberem canalizar isto para o cotidiano, a sua vida prática diária, do dia a dia, para trazer o céu para a terra e expandir o monoteísmo com o fundamento judaico. Então, dentro desse aspecto, são as questões que nós podemos aprender para que realmente nós possamos expandir esse alto nível espiritual, ombro a ombro com o povo judeu, né? Para que realmente as nações possam, né, cada vez mais terem a presença divina, né, a luz divina, e assim trazendo o céu para a terra, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, para que nós possamos realmente preparar as nações, além de nos prepararmos a nós mesmos, prepararmos as nações, os povos, para a redenção final com o justo Mashiach, para o último passo em direção ao Olam Rabá, o mundo vindouro, ok? Então essa é a nossa introdução para a nossa Parashá da semana, ok? Vamos mandar aí um shalom, shalom para algumas pessoas, né, que sempre estão aí conectados conosco, né? O casal Jaqueline Cune e o Luciano, né, lá de Osasco, esse casal. A Bianca Borges, o Euler Gabriel, a Iraci Maroto, de Novo Horizonte, São Paulo, interior, a Valda Santos, o Júnior Calado, de Paranaguá, Paraná, Daílson Moura, da cidade de Gaspar, Santa Catarina, o Toninho Teles, de Bonito, Bahia, Marion Machado, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, José Neto, de Manaus, Amazonas, Joari Leal, lá de Belém do Pará, a Sônia Maria de Souza, o Anderson Akiva, né? A Luciana Rodrigues, de Marília, né? O Arlan Tavares, né? E a esposa Ângela Rodrigues, né? De Pacatuba, Ceará, a Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, a Chesca Matos, né, e família, ali da cidade de Eusébio, Ceará também, né? Então, Baruch Hashem, por essas vidas aí que estão conosco aí na tarde de hoje, né? A nossa Parashá, ela nos fala exatamente sobre essa questão, né, depois da morte dos filhos de Aharon. Então, no início do capítulo 16, que inicia a nossa Parashá da semana, então aí Hashem, ele orienta Moshe orienta Aharon, que a proibição de entrar no Santo dos Santos. Dentro desse aspecto aqui, Hashem, o Eterno, ele está orientando Moshe para que Aharon, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não entre no Santo dos Santos a qualquer hora, no momento que bem entender. Não. Ele só pode entrar no Santo dos Santos, né, no Kodesh HaKodashim, né, que é o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, uma vez por ano, em Yom Kippur. E no dia do perdão, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele vai fazer 4 entradas no Kodesh HaKodashim. Ele vai fazer 4 entradas, né? Então, somente nesse dia que ele poderá entrar. Aharon, a proibição vem de forma específica, declarada de Hashem através de Moshe, porque Aharon, ele poderia, e Deus conhecia muito bem a dimensão da espiritualidade de Aharon, e ele sabia que Aharon, ele poderia cometer a mesma falha dos seus 2 filhos. Por quê? Porque o intenso amor de Aharon por Hashem
poderia levá-lo da mesma forma a cometer a mesma falha. Então, antes que Aharon cometesse isso, então o que aconteceu? Hashem, ele já vem com a ordem específica, falando para Moshe, para que Moshe falasse a Aharon, orientasse a Aharon sobre tudo isso daí. Interessante nós observarmos que para entrar no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano. Mas Moshe não tinha essa proibição. Somente Moshe poderia entrar no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, na hora que Hashem o chamasse, a qualquer hora do dia ou da noite. Moshe poderia entrar no Santo dos Santos a qualquer momento que ele quisesse, para tirar uma dúvida com Hashem, fazer alguma pergunta a Hashem. Somente Moshe, ele não tinha essa proibição. E segundo os nossos mestres, eles falam que Moshe, a santidade de Moshe, ela era uma santidade extrema. Ou seja, Moshe era extremamente tzadik, extremamente um justo. Então essa proibição não cabia para Moshe. Lembrando que Moshe, nas 3 oportunidades que ele esteve no Monte Sinai, e cada uma delas foram 40 dias na presença divina, Moshe adquiriu um nível espiritual tão elevado, que quando o Eterno, ele deu a ordem para Hassatan, o inimigo, o anjo inimigo do ser humano, e aquele também incumbido, de realmente trazer a morte para o ser humano, com a permissão de Hashem, obviamente, então ele que vem buscar a alma, daquela pessoa ali. Então Deus deu a ordem para Hassatan buscar a alma de Moshe. E veja que quando ele vai buscar a alma de Moshe, Moshe pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O soberano falou que chegou a tua hora, a sua existência aqui nesse mundo é o ponto final, acabou. E então agora eu vou levar a tua alma embora. Moshe falou: não, você não vai levar minha alma embora de jeito nenhum. Por isso que fala que Hashem foi aquele que se incumbiu realmente do sepultamento de Moshe, por causa dessa extrema santidade de Moshe. Moshe era extremamente justo, por isso que o seu rosto brilhava, entendeu? Então, nós vemos aí essa questão, Moshe e Aharon, e posteriormente todos os Kohen Gadol, todos os sumos sacerdotes, só poderiam entrar no Kodesh HaKodashim uma vez por ano em Yom Kippur, entendeu? Então vejam bem as coisas interessantes que nós encontramos dentro da Torá, ok? O amor de Aharon por Deus e o seu desejo de se aproximar dele era tão grande que ele poderia ter escolhido entrar no Santo dos Santos, até mesmo se isso lhe custasse a vida. Então, por isso que Hashem, ele orientou Moshe a orientar a Aharon para não entrar. Então, a partir do momento que Deus se fez conhecer a sua vontade, Aharon, por esse amor intenso por Hashem, então ele obedeceria. Porque o seu amor por Hashem era tão grande que ele faria tudo para que realmente não viesse a desobedecer à vontade divina. Então, por isso, quando Deus dá a ordem, Aharon, ele se preserva de não fazer a mesma coisa que os seus 2 filhos fizeram, de entrar fora do dia no Kodesh HaKodashim. Porque o seu amor levou-o a obedecer fielmente a Hashem. Então, um dos ensinamentos de Aharon
e esse amor tão grande por Hashem, que fica para nós como lição, é exatamente esta. O verdadeiro amor por Hashem nos leva a obedecê-lo. Então, por isso que nós precisamos realmente estarmos aptos no sentido de obedecer a Hashem. Se nós o amamos verdadeiramente, nós vamos obedecer a Hashem sem sombra de dúvidas, né? Em outras palavras, segundo os ensinamentos de Rashi, né? Aharão estava literalmente doente, entre aspas, de amor por Deus, a ponto de ser tentada a ignorar a proibição de entrar no Santo dos Santos, somente para se aproximar mais de Deus. Então, né, Rashi, ele nos comenta dessa forma, para que realmente o foco, né, desse amor ardente, né, entre aspas, né, um amor doente, né, por Hashem, poderia levá-lo realmente a ignorar a proibição e estar na presença divina. Então, Rashi faz questão de citar isso para que nós possamos ter diante de nós a visão de um amor verdadeiro, um amor saudável e um amor maduro que nos leva realmente a obedecer à vontade de quem amamos, no caso específico de Hashem, ok? Outro caso, outra situação que nós encontramos aqui dentro da nossa Parashá, ela está conectada com referência às vestimentas do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Ele tinha 8 vestimentas, né? O Kohen Gadol. Os demais sacerdotes, né? Os Kohanim, eles tinham 4 vestimentas, mas o Kohen Gadol tinha 8 vestimentas, ok? Então, Rashi, ele nos fala que o que a Escritura está nos falando é que o sumo sacerdote não executava o serviço interno, o serviço ligado com o Santo dos Santos, né? Que é o dia de Yom Kippur, usando as 8 vestimentas sacerdotais, com as quais ele executava o serviço externo, pois as 8 vestes continham ouro, que recordava o pecado do bezerro de ouro. Assim, o ouro, que era o advogado de acusação, por assim dizer, segundo Rashi, né, do povo judeu, não podia se tornar um advogado de defesa para espiar por eles. Por isso, ele usava 4 roupas como um sacerdote comum, e todas elas eram feitas de linho na cor branca, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o serviço externo era o serviço normal, o serviço do dia a dia. Então, aí, o Kohen Gadol, Aharão, ele usava as 8 vestimentas. Das 8 vestimentas, 4 vestimentas continha realmente detalhes em ouro. Então, ele fazia o serviço externo, né? Então, esse serviço externo estava ali naquela parte, antes da cortina da separação do Kodesh HaKodashim, onde ficava a menorá, a mesa dos pães, o incensário, etc. e tal, certo? E também o pátio, onde tinha o altar de bronze, os sacrifícios que eram levados ali. Então, nesse serviço externo, o Kohen Gadol usava as 8 vestimentas, sendo que 4 delas continham detalhes em ouro. Mas quando ele ia fazer o serviço interno, esse serviço interno significa Yom Kippur, porque o serviço interno era no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e só podia entrar uma vez por ano, que era exatamente Yom Kippur. Então, o serviço interno, ele tirava as 4 vestimentas que continha detalhes em ouro. Por quê? Porque o ouro lembrava o bezerro de ouro. E como o Kohen Gadol, ele ia no Santo dos Santos, na presença divina, para pedir o perdão para todo o povo judeu, então, entre aspas, né, ali o Kohen Gadol estava como um advogado de defesa.
E ele não poderia estar usando roupas com detalhes em ouro, porque lembrava do bezerro de ouro. Então, por isso que ele não entrava com as vestimentas em detalhes de ouro. Ele entrava com 4 vestimentas de linho na cor branca, simbolizando exatamente pureza e perdão. Ok? Então, por isso que ele entrava com as 4 roupas ali nesse sentido. Ok? Outra coisa que nós encontramos aqui no capítulo 16, né? A partir do versículo 7, né? Nós encontramos aí a questão do famoso os 2 bodes, né? Os 2 bodes, que dá tanta conversa nos meios religiosos, né? E é uma coisa simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? A questão dos bodes, né? Colocam muito chifre na cabeça do bode, são exatamente alguns segmentos religiosos que inventam cada coisa sobre o bode que dá até medo, né? Então, mas a coisa é bem simples, ó, capítulo 16, verso 7, aliás, a partir do verso 7 fala, e ele então tomará os 2 bodes comunais, né? E os posicionará diante de Deus à entrada da tenda da reunião. Arão colocará 2 sortes entre os 2 bodes. Um bilhete de sorteio, né, vinha escrito para Deus, e outro marcado vinha escrito para Azazel, certo? E aí então há certos ciclos, né, religiosos por aí que fala que o bode de Azazel era o bode do diabo, né? Oh, coisa brava. E não tem nada a ver com isso, né? Vejam bem, então tinha os 2 bodes, né? E tinha um papel escrito para Deus, que era um sacrifício para Deus, e o outro escrito para Azazel, o sacrifício para Azazel. Aí aparece os profetas da fome, né? Dizendo que era o sacrifício para o diabo, que não tem nada a ver com a história. Mas, e ali fazia o sorteio, então tinha um bode à direita e um bode à esquerda do Kohen Gadol. E aí fazia o sorteio. Aquele que caía para Deus, então ele seria sacrificado ali no pátio do Mishkan ou do Beit HaMikdash, né? E então ele seria sacrificado normalmente como os outros sacrifícios. E aquele que era sorteado como para Azazel, então ele era levado por um homem ao deserto para Azazel. Agora, quem é Azazel? Na realidade não é quem é Azazel, mas o que é Azazel. Então Azazel é o nome dado a um alto penhasco. Era um penhasco muito alto, onde esse bode para Azazel, né, quando chegava nesse ponto ali do alto penhasco, esse bode era lançado para baixo do penhasco. Então ele morria dessa forma, certo? Era o penhasco, um alto penhasco. Então Azazel era um alto penhasco, certo? Onde esse bode era ali lançado. E esse bode que ia para o deserto e ele era jogado no alto do penhasco, Azazel, ele levava consigo, nesse ritual, ele levava consigo todos os pecados, né, do povo judeu ali. E aquele que era para Deus, né, o seu sacrifício era exatamente para o perdão dos pecados do povo judeu dessa forma, ok? Então, dessa forma, realmente era feita a questão do Azazel. Então Maimônides, ele comenta assim: o bode expiatório expiava pelo povo judeu inteiro, por todas as transgressões da Torá, os pecados severos e menos severos, aqueles violados intencionalmente e os violados sem querer, estando a pessoa consciente ou não de seu pecado. Tudo era expiado pelo bode expiatório. Mas isso, contanto que a pessoa fizesse techuvá,
Caso ela não fizesse techuvá, o bode só expiava os pecados menos severos. Quais pecados eram considerados severos e quais eram os considerados menos severos? Os pecados severos eram aqueles pelos quais uma pessoa é passível tanto de execução por um tribunal quanto de excisão da alma, carete, né? Morrer mais cedo e sem filhos. Outras proibições e todos os mandamentos positivos que não eram punidos pela excisão da alma, eram pecados menos severos, né? Então, os pecados mais severos, eles tinham a questão da pena capital, ok? A pena capital era exatamente o que? Era a morte, né? Então, era morrer mais cedo e sem filhos, né? Essa era a punição do tal pecador, ok? Dentro desse aspecto aí, nós observamos, por exemplo, né, o primeiro mandamento com promessa, que é o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, né, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então veja bem, o primeiro mandamento com promessa, que é o 5º mandamento, é o pecado de honrar pai e mãe. Não está dizendo se seu pai e sua mãe são gente boa, se eles são santos, se eles são pessoas excepcionais em bondade e companhia limitada. Não está dizendo nada disso. O mandamento ele é bem claro e simples. Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. O seu pai e sua mãe pode não valer nada, mas você é filho e precisa honrar seu pai e sua mãe. É um mandamento. Simplesmente isso. É a vontade de Hashem. Porque uma coisa é clara. O filho que não honra pai e mãe, ele não vai honrar Deus nunca. Ele pode ter a aparência de piedade, que está realmente servindo a Deus, mas na verdade não. Então por isso que é o primeiro mandamento com promessa. E vejam bem que num outro livro aí, que muitos segmentos religiosos usam, chamado como Novo Testamento, lá está escrito, lá num dos livros deles, né? Aliás, numa das passagens do livro deles, está escrito assim, aquele que é que é apresentado como pretenso Messias, ele diz assim, aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe não é digno de mim. Mas a Torá não diz isso. A Torá diz que é para honrar pai e mãe. Mas aí, o dito cujo diz assim, aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, ou seja, aquele que não honrar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Está percebendo a contradição? Uma das mais de 5.000 contradições que existe por lá? Está entendendo? Então o soberano, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, que criou todas as coisas e que nos deu a Torá e as 7 leis de Noa para todas as nações, nos seus 10 ditos, conhecido como 10 mandamentos, ele diz que é para honrar pai e mãe. Depois você vai lá em Levítico, lá principalmente no capítulo 21, e você vai ver lá que qualquer filho que aborrece o seu pai e sua mãe, ele é digno da pena capital. Observou a contradição? É isso daí. Então, por isso, né, fala aqui sobre os pecados severos e os pecados menos severos. Agora que o templo já não existe e não há nenhum altar para reconciliar, há somente a techuvá, e a techuvá expia todos os pecados, segundo o Rambam, que está em Leis de Techuvá, né? 1, 2 e 3, né? É o parágrafo 1, versos 2 e 3. Então, o que é a techuvá? A techuvá é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento.
Então, se não há techuvá, não tem perdão. Então, os sacrifícios, de uma certa forma, pode-se dizer assim, era apenas um ritual. Mas não era aquele ritual em si que trazia o perdão de pecados. Mas o que trazia verdadeiramente o perdão de pecados era a techuvá da pessoa. E se a pessoa, o pecador, não fizesse techuvá, não tinha perdão. Podia, como diz outro, podia sacrificar milhares de animais aí que não haveria perdão de forma alguma. Então, qual é o segredo do perdão? É a techuvá. Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E aí não tem como barganhar com Deus. Não tem como negociar com Deus. Não tem como mentir para Deus, porque Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Entendeu? Então, se a pessoa faz techuvá, e Deus viu que é uma verdadeira techuvá, tem perdão. Caso contrário, fica aí. Segundo o Zohar, que nós temos aí no capítulo 16, versos 12 e 13, nos fala assim: então o Kohen Gadol tomará um incensário cheio de carvão em brasa e sobre o altar externo, do lado oeste do altar, o qual fica de frente à entrada da casa de Deus, junto com um punhado duplo de incenso, finamente pulverizado, trará ambas para o interior, além da cortina divisória, o Kodesh HaKodashim. E ali, diante de Deus, ele colocará o incenso sobre o fogo, de modo que a fumaça do incenso cubra a tampa da arca, sobre as tábuas do testemunho. Ele deve fazer tudo precisamente, e ele não morrerá, ok? Então, o Zohar, ele fala para nós com o propósito, de acordo com o propósito da oferenda de incenso dentro do templo sagrado, era subjugar a força da má inclinação. Isso é aludido pelo fato de que, diferente dos sacrifícios, nem todos os ingredientes do incenso eram substâncias apropriadas para o consumo humano. E um ingrediente tinha um cheiro ruim. Assim, a queima do incenso representava a elevação espiritual do mais baixo dos elementos, inclusive a própria má inclinação. Então, esse ingrediente que estava entre as questões do incenso, ele tinha um cheiro muito ruim. Era cheiro ruim mesmo. E esse cheiro ruim no incenso, ele representa exatamente a má inclinação. O Yetzer Hará, a má inclinação. E dentro dessa forma, a elevação espiritual, mesmo a partir do mais baixo dos elementos, que é a má inclinação. Então, a nossa má inclinação, ela é baixa, ela é vil, ela é vulgar, ela é profana. Então, por isso, realmente, quando se faz techuvá, como não há o templo, e não existe o templo, e automaticamente não existe o sacrifício, a oferenda do incenso, que é a oferenda mais elevada e mais preciosa para Hashem, porque ela está conectada com o olfato. O olfato é o único dos 5 sentidos que não participou do pecado lá do Jardim do Éden, com Adão e Havá. O olfato. Então, por isso, o incenso, a oferenda do incenso, ela é a oferenda mais preciosa para Hashem. Ou seja, no sentido humano, para nós entendermos, como nós já sabemos e aprendemos, o soberano, Hashem, o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele não tem forma humana. Ele não se incorporou, não se incorpora e nem se incorporará a nenhum corpo humano.
Por quê? Porque ele é muito, muito, muito mais além, infinitamente mais além do que nós possamos imaginar. Mas ele fala na nossa linguagem para nós compreendermos. Então, realmente, o sacrifício do incensário, ele é agradável, Hashem, ou seja, quando nós, de fato, nos aproximamos de Hashem com a verdadeira techuvá, então ele faz com que esse mau cheiro da nossa má inclinação, do nosso Yetzer Hará, da nossa alma animal, seja para ele um incenso agradável. Por quê? Porque há techuvá verdadeira, há um retorno a ele, a Deus, verdadeiramente para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então esse arrependimento é que faz com que nós sejamos um incenso agradável a Hashem. E aí nós temos perdão. Entendeu? Então, segundo o pensamento racídico, o incenso do resto do ano era comparável à techuvá feita por temor. Temor aqui está dentro do aspecto do medo. E dentro desse aspecto aqui não está aplicado realmente como o Pai das Misericórdias, mas está realmente aplicado ao Rei dos Reis, o soberano de todos os mundos, o soberano sobre todas as coisas, o soberano Rei sobre tudo e todos. E o velho ditado que nós aprendemos, palavra de rei não volta atrás. Então, por isso, aqui a techuvá ela é feita por temor, do sentido de medo. Por quê? Porque como rei, ele vem com a gevurá, ele vem com a severidade do julgamento, porque ele é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. O juiz verdadeiro. Entendeu? Então, um exemplo simples. Uma pessoa que todo mundo conhece, que é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, faz mal para todo mundo, para a própria família, faz mal para todo mundo conhece aquela pessoa, é perversa em todos os seus baixos níveis. E muitas vezes, por exemplo, né, essa pessoa ela acaba morrendo de uma forma, entre aspas, uma forma cruel. E aí entra aquele famoso ditado antigo, né, dizendo, né, só porque morreu virou santo, entendeu? Só porque morreu virou santo? Não virou santo coisa nenhuma. É Dayan Haemet, o juiz soberano. Ele permitiu com que o anjo criado, que é inimigo do homem, Hassatan, tomasse conta dele. E tomou conta. Então, às vezes, a sua morte é cruel aos olhos nossos, né? Mas está aí uma questão dentro do temor, o medo, né? Então, isso daqui significa o medo de pecar contra o rei e eu sofrer uma punição brava, entendeu? Então, é essa techuvá que aqui o pensamento racídico que está nos trazendo, a qual tem o poder de varrer o pecado do passado. Então, por isso que essa techuvá com medo, ela realmente nos traz uma techuvá de arrependimento mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa perversidade, e nós fazemos techuvá, então essa techuvá, ela, a princípio, ela é por medo. Medo de ser punido. Não é verdade? Você já passou por isso, eu já passei por isso, e nós passamos por isso. E é uma realidade. Está entendendo sobre a questão do temor aqui? Então essa techuvá, ela vem realmente com muito vigor, vem com muito arrependimento. E por isso essa techuvá, ela tem o poder de varrer os pecados do passado, zerar. Porque nós, de fato, vamos à presença divina com muito temor, com muito medo da punição. Não é medo de Deus, é medo da punição de Deus. Está entendendo? Então ela é muito autêntica.
e verdadeira. Porém, o incenso de Yom Kippur era comparável à techuvá feita por amor. Aí entra aquela questão do amor para com o Pai das misericórdias, a qual tinha o poder de transformar as transgressões intencionais em méritos. Entendeu? Então, por isso que em Yom Kippur existe a questão da techuvá feita por amor. Então, quando chega o dia do perdão, Yom Kippur, então, né, o mundo judaico e os monoteístas com orientação rabínica se voltam para Hashem no dia do perdão, realmente com aquele amor com Deus sobre a questão do dia do perdão, Yom Kippur. Então, aí ela vem por amor, né? A nossa motivação é por amor. Assim, o incenso de Yom Kippur não era um serviço negativo que objetivava eliminar a má inclinação, mas sim tinha a meta positiva de elevar o povo judeu em seu serviço a Deus de uma maneira verdadeiramente ilimitada, a ponto de até mesmo o passado ser transformado em bem. Por essa razão, o incenso era queimado especificamente dentro do Santo dos Santos, onde a infinitude absoluta de Deus se revelava, né? Então vejam bem, amados, a diferença da nossa techuvá por temor e a nossa techuvá por amor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yad b'dvaro. Trocando em miúdos, a nossa techuvá por temor, medo, e a techuvá por amor, ela tem um grande diferencial. Obviamente, o perdão é uma realidade nos dois casos. Mas a techuvá por amor em Yom Kippur, ela tem um ingrediente a mais chamado infinitude. Por quê? Porque o amor, o verdadeiro amor, ele é infinito. Porque a fonte desse amor é o próprio Deus, é o próprio Hashem. E como ele é infinito, Ein Sof, é sem limites, então o seu amor, ele é sem limites. E quando em Yom Kippur tem o serviço no Kodesh HaKodashim, então essa techuvá, ela é por amor. Então é um momento em que, de forma espiritual, todo o povo judeu era agraciado pelo perdão e ao mesmo tempo, por uma elevação espiritual infinita. É por isso que o nosso serviço a Hashem, ele não pode parar. O nosso serviço a Hashem precisa ser cotidiano, todo santo dia, como diz o ditado. Para quando chegar em Yom Kippur, nós possamos ter essa techuvá do amor e podemos ter uma grande elevação espiritual, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né, amados, o relacionamento, né, aqui sobre a techuvá por temor e techuvá por amor, né, nós podemos fazer até uma comparação com a questão dos dois bodes. O bode para Azazel, o alto penhasco, né? O medo, o temor, e o bode sacrificado para Hashem, né? Que é por amor, né? Então nos leva realmente desta forma a nos reconciliarmos com a verdadeira techuvá. A techuvá, que seja a nossa techuvá, ela seja constantemente, sem sombra de dúvidas, né? No amor, por amor a Hashem, sem sombra de dúvidas, né? Com a questão do pecado em si, o nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com os comentários de Maimônides e de Rashi, fala para nós que todo pecado ele tem dois desdobramentos. O primeiro, seu efeito na pessoa que comete o pecado, ou seja, a própria pessoa que comete o pecado, ela já tem um efeito negativo muito forte nela mesma. Como o pecado causa uma regressão espiritual na pessoa que o comete, fazendo assim com que ela necessite de expiação, né? Então, quem comete pecado, ele tem um efeito muito negativo em si mesmo. Segundo desdobramento,
a própria existência do ato pecaminoso, além de seu efeito no pecador, o pecado é uma entidade má em si mesma, que acrescenta ao mal coletivo, né, que existe no mundo. Como está dito, aquele que comete uma transgressão adquire contra ele um acusador, segundo Avot, né, o Pirkei Avot 4:11, né, que nos fala sobre isso daí. Então vejam bem, o que nós temos aqui dentro do aspecto, né, sobre a questão do serviço de Yom Kippur, né, a questão sobre a Techuvá, a questão sobre os 2 bodes, né, expiatórios, nesse sentido. Então, esses 2 desdobramentos, o primeiro deles fala bem claro, o pecado ele traz um efeito na pessoa que comete o pecado, né, uma regressão espiritual. Então, a pessoa que comete pecado, ela tem uma regressão espiritual. E isso daí traz para ela realmente a necessidade de expiação. O segundo desdobramento fala da própria existência do ato pecaminoso. Que o ato pecaminoso em si, além de um efeito negativo no pecador, né, o pecado em si é uma entidade má. Quer dizer, o pecado ele tem a sua origem numa entidade negativa e destrutiva, porque ela é contrária à vontade de Hashem. Certo? E nesse sentido, o pecado cometido, ele acrescenta um mal coletivo, ou seja, há um efeito negativo no mundo. Não é só na pessoa. Ela traz um mal negativo e destrutivo para o mundo. Então, por aí você tira uma base da seguinte forma. A minha iniquidade, ela além de trazer mal para mim, ela traz mal para a minha família. Ela traz mal para os meus vizinhos. Ela traz mal para os meus parentes. Ela traz mal para os meus conhecidos. Ela traz mal para o mundo, de forma coletiva. Ou seja, o mundo é afetado, as pessoas são afetadas. Então, aquele mesmo detalhe, por exemplo, né, que fica muito fácil as pessoas falarem assim, puxa vida, o mundo está feroz, está feio, as coisas no mundo estão feias. Né? A coisa vai de mal a pior, de pior a péssimo, e vai virar um caos isso daqui. Isso é muito fácil de falar. Mas aí você pode fazer 2 perguntas. Primeira, o que eu estou fazendo para contribuir para esse caos? A segunda pergunta, o que eu estou fazendo para que não chegue ao caos? E aí você que tem que responder. Aí é você e a sua resposta. Aí é uma autoanálise, né, uma autorreflexão, aí você vai tirar a conclusão. O que você está fazendo para contribuir com o caos do mundo e o que você está contribuindo para que o caos não venha ao mundo. A resposta está em cada um de nós, sem sombra de dúvidas. Então, assim, quando nós falamos do poder da expiação do bode expiatório e o dia de Yom Kippur, nós precisamos esclarecer. Ele somente expia os efeitos do pecado sobre a pessoa culpada, deixando os pecados com entidades más que continuam existindo no mundo. Ou eles alcançam expiação total, erradicando a própria existência dos pecados? São 2 perguntas, né? Nós precisamos esclarecer. Eles somente expiam os efeitos dos pecados sobre a pessoa culpada, deixando os pecados como entidades más que continuam existindo no mundo? Ou eles alcançam a expiação total, erradicando a própria existência dos pecados? Ao descrever o poder da expiação do bode expiatório, a Torá declara: Aharon apoiará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todos os pecados dos filhos de Israel sobre o bode,
todos os seus pecados, intencionais e não intencionais. Ele assim, né, Aharon, ele assim colocará os pecados sobre a cabeça do bode e o enviará para o deserto como um homem especialmente designado. E o bode então carregará sobre si todos os pecados. Capítulo 16, versos 21 e 22. Isso parece sugerir que os pecados em si, e não somente seu efeito, são colocados sobre o bode expiatório e despachados. Por conseguinte, Maimônides, Rambam, determina que o bode expiatório, o que vai para o deserto, reconcilia todas as transgressões da Torá. Todos são reconciliados pelo bode expiatório, indicando que o bode expiatório tem o poder de expiar os pecados em si e não somente seu efeito sobre o pecador. Então, o bode expiatório que vai lá para Azazel, o alto do penhasco, né, tem todos esses efeitos aqui. Agora, por outro lado, Yom Kippur, né, com referência ao poder da expiação do Yom Kippur, a Torá declara: nesse dia Deus expiará por você para purificá-lo. Você será limpo de todos os seus pecados diante de Deus. Isso sugere que o dia de Yom Kippur apenas expia os efeitos dos pecados sobre a pessoa, mas não elimina seus pecados propriamente ditos. Maimônides não escreveu que o dia de Yom Kippur reconcilia os pecados em si, mas que o próprio dia de Yom Kippur provoca expiação para aqueles que se arrependeram, para a regressão espiritual sofrida pelos próprios penitentes. Então, em Yom Kippur, há realmente, para os que fizeram a verdadeira Teshuvá, realmente há expiação, para que possa realmente interromper toda a regressão espiritual sofrida pelo pecador e ele possa ter um novo patamar espiritual para andar com Deus. Então esse é o sentido do Yom Kippur. Para que não podemos esquecer aqueles que se arrependem. Ou seja, o poder da Teshuvá é a chave. Se não houver a Teshuvá, não há perdão. Seja para o bode que foi para o deserto, seja pelo bode do dia da expiação, de Yom Kippur. Não há perdão. Bom, com essa definição em mente, né, segundo os nossos comentaristas, o Rebbe Menachem Mendel, Rashi e Maimônides, com essa distinção em mente, nós podemos responder então às perguntas anteriores, né? Primeiro, o bode expiatório tem claramente um poder de expiação maior que o próprio dia de Yom Kippur, já que ele elimina a própria existência do pecado, enquanto que o dia de Yom Kippur apenas limpa os efeitos do pecado de uma pessoa. Já que o bode expiatório tem um poder maior de expiação, ele é capaz de alcançar reconciliação sem qualquer ajuda adicional da pessoa à sua Teshuvá. Assim, enquanto o dia de Yom Kippur só expia para aqueles que se arrependem, o bode expiatório reconcilia até mesmo se não é acompanhado de Teshuvá. No obstante, este é o caso somente para pecados menos severos. No caso de pecados severos, até mesmo o bode expiatório requer o poder de expiação adicional, uma Teshuvá efetiva. Sabe aquela expressão que você já ouviu em alguns meios religiosos, né? Pecados têm cores, né? Tem aquele que é branquinho, cinzento, tem aquele pecado que é mais cinza do que branco, tem aquele pecado que já é um pouco mais escuro, pendendo para a cor preta,
né? E tem aquele pecado que é na cor preta mesmo, né? Então, o bode expiatório que vai para o deserto, ele tem esse poder aqui de reconciliar realmente a pessoa sem precisar da techuvá. Mas isso não significa que a pessoa não tenha arrependimento. Você entendeu? Mas o ingrediente techuvá não está aqui em foco, mas está em foco o poder maior de expiação do bode que é levado para o deserto, e lá no alto do penhasco, que é chamado de Azazel, ele é jogado lá embaixo do penhasco, certo? Dessa forma, então, o poder, né, do bode expiatório, ele traz essa reconciliação, né, para todos os pecadores. Lembrando que esta expiação, ela está conectada com os pecados menos severos, não com os pecados severos. Então, os pecados menos severos, a pessoa tem aquela reconciliação com o bode expiatório. E Yom Kippur precisa do ingrediente-chave, techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento por causa dos pecados severos. Para que assim o pecador, feito a verdadeira techuvá, o verdadeiro arrependimento, então assim ele obtém o perdão para os seus pecados severos e menos severos ao mesmo tempo. Não havendo techuvá, aí realmente a pessoa fica em sérios apuros, sem sombra de dúvidas. Quando o Ramban descreve na segunda questão aqui, que agora que o templo já não existe, há somente a techuvá, e a techuvá expia todos os pecados. Ele está falando da erradicação total desses pecados. E como o bode expiatório não está mais disponível, não há realmente nenhuma maneira de eliminar a existência dos pecados de uma pessoa no mundo, a não ser pela techuvá, o poder da techuvá. Então, desde o ano 69 da nossa era comum, quando o segundo templo foi destruído pelas legiões romanas, o que prevalece até aqui e até a revelação do justo Mashiach é exatamente o poder da techuvá. É o único ingrediente no qual Deus perdoa o ser humano. Não havendo techuvá. E essa é a única ação que nós fazemos que não tem como enganar a Deus. Né? É fácil enganar as pessoas, mas enganar a Deus não tem como. Então, por isso, né, já com o poder de expiação do dia de Yom Kippur é inferior ao bode expiatório, não há necessidade de mencionar o primeiro quando o último está disponível. Assim, foi somente ao discutir a expiação na era atual que Maimônides mencionou pela primeira vez que o próprio dia de Yom Kippur provoca a expiação, pois quando a expiação mais poderosa feita pelo bode expiatório estava disponível, o poder relativamente mais fraco do dia de Yom Kippur ofuscava-se em comparação com o bode expiatório. Então, dessa forma, o que nós temos em vigor? Nós temos em vigor exatamente a questão da techuvá. Os nossos mestres, como palavra final, nos diz: a techuvá tem o poder da retroatividade, pois embora, não obstante, Deus, que está além de qualquer categoria de tempo, e assim transcende as categorias de tempo e de limitação, dotou a techuvá de uma qualidade especial e maravilhosa, por meio da qual o homem recupera o domínio sobre o seu passado. Além disso, por meio deste poder especial da techuvá, o homem não só pode tornar o passado neutro e ineficaz, como também pode até revertê-lo em algo positivo,
como nossos sábios de abençoada memória afirmaram. Transgressões intencionais se tornam, no seu caso, considerados como se fossem méritos, segundo o Talmud Yomá 86b. Esse poder da Teshuvá, por meio do qual o homem consegue recuperar o controle sobre o seu passado, é possível porque, por um lado, ele deriva de uma fonte que transcende a categoria de tempo, conforme mencionado, e por outro, ele é extraído por completo e implementado de um certo modo para permear o ser inteiro do arrependido, alcançando o âmago de sua alma divina, que igualmente transcende o tempo e as alterações, e sempre permanece leal à divindade, porque é realmente uma parte da divindade acima, a sua alma, o qual ele, o soberano, criou a sua, a minha, a nossa alma. Ou seja, amados, né, o que nós temos aqui diante da nossa paraxá é exatamente o poder da Teshuvá. Esse é uma dádiva, um presente que realmente Hashem nos deu desde o ano 69 até a presente data. E por ser um presente divino, que nós saibamos, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, né? Por amor a Hashem, nosso Pai das misericórdias, por temor ao nosso Rei, o Rei dos reis, Hashem, que nós possamos saber fazer bom uso desse instrumento chamado Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Então, boa reflexão, boa digestão e que sejamos realmente gratos a Hashem, usando com sabedoria o poder da Teshuvá. À noite, temos a contagem do homem neste canal a partir das 20 horas. Até lá. Shalom, shalom.